E vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre as contas públicas e as condições para o ajuste fiscal. Eu converso agora com Felipe Salto, economista, diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Felipe, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, vamos falar um pouquinho antes da IFE, exatamente, porque ela é independente, mas ela é ligada ao Senado e apresenta as contas, os números com os quais os senadores trabalham. Até na Câmara, muita gente tem utilizado os dados da IFE, que faz um mapeamento geral das contas. E tem esse mesmo tipo de instituição em outros países, né, Felipe? Exato. Um dos primeiros países que criou uma instituição fiscal independente, o CBO, né, que na sigla em inglês quer dizer Escritório Parlamentar de Orçamento, foi os Estados Unidos em 1972. Qual o objetivo de ter mais um órgão, né? Você já tem o Tribunal de Contas, tem a Controladoria Geral da União. Na verdade, a IFE tem um objetivo muito claro, é dar transparência para os números, através de produção de análises, informações, bancos de dados, projeções. Então, esses números produzidos pela nossa equipe, e os diretores têm um mandato, daí a independência, né, apesar de estar ligado ao Senado, eles são utilizados pelos senadores, pelos deputados, e dessa forma, quer dizer, pode-se ter uma checagem maior, uma cobrança maior do Poder Executivo em relação à evolução, à dinâmica das contas públicas. Agora, os números da IFE foram muito utilizados nas discussões aí em torno da reforma da Previdência, com aquelas projeções em torno das alterações que foram sendo propostas pelos parlamentares e o quanto que isso representava em termos de redução da economia que é prevista pelo governo. A sua avaliação hoje é que nós podemos ter uma boa reforma, Felipe? Sim, bem ou mal, o Congresso conseguiu preencher um pouco esse vácuo deixado pelo Poder Executivo. Então, a reforma da Previdência avançou, o Congresso, inclusive, fez algumas alterações que foram na direção correta, como, por exemplo, evitar que os mais pobres, a camada mais baixa, mais pobre da população, tivesse que contribuir 20 anos, e isso não tem um impacto fiscal tão grande. Então, entre mortos e feridos, todos se salvaram. A gente conseguiu ter uma conta que, segundo a IFE, deve ficar em torno de 744 bilhões em 10 anos. É bastante. É menos do que o governo fala, né? O governo está com alguma coisa perto de 1 trilhão, que é a marca que ele sempre defendeu, né? Eles estão com 933,5 bilhões. Isso não significa que tenha alguém certo e alguém errado. Como se trata de estimativas, projeções, simulações, então você tem que fazer hipóteses. Por exemplo, hipóteses individuais de como vai ser a decisão de aposentar, mais cedo ou mais tarde, né, diante dessas novas regras. Então, isso faz com que, num período de 10 anos, possa haver algumas discrepâncias, mas a tendência é que haja uma convergência desses números, mesmo com as hipóteses diferentes, se nós tomarmos um período mais longo, de 20, 30 anos. Agora, uma coisa muito complicada ainda é a situação dos estados e municípios, né, Felipe? Porque eles, por enquanto, estão fora da reforma. Eu costumo dizer que o quadro fiscal dos estados e municípios é mais grave que o do governo federal. Porque o prefeito, o governador, eles não podem emitir dívida pública como a União faz. Então, a nossa dívida está beirando os 80% do PIB, mais de 5 trilhões de reais. Por que isso acontece? Porque a União tem receitas e despesas e essa conta não fecha, quer dizer, fica faltando, tem um déficit, e precisa então emitir os títulos públicos e pagar juros em cima desses títulos. Os estados e municípios não têm esse instrumento, então eles são quase que compelidos a fazer um ajuste mais duro. E o governo recentemente até conseguiu autorização para buscar crédito adicional do mercado para poder bancar as despesas mesmo de custeio da máquina pública, as obrigações que ele tinha, né? Sim, e o chamado Plano Mansueto, né, que é o secretário de Tesouro Mansueto Almeida está conduzindo, é também uma tentativa de jogar uma boia para os estados e municípios terem um certo fôlego, né, porque eles estão afundando nesse mar de ineficiência que se transformou as contas públicas no Brasil. Por isso é tão importante, Denise, que se avance nas reformas estruturais, porque elas não resolvem tudo, mas elas ajudam a começar a organizar um pouco as receitas e as despesas dos governos. Inclusive você lançou um livro com o Mansueto, que é o secretário do Tesouro atualmente, mapeando essa situação das contas públicas, e a solução não vem rápido mesmo com a reforma, né, Felipe? Sim, eu tinha escrito nessa época também do livro, um pouco antes, um texto com o ex-ministro Mailson da Nóbrega, que você também já entrevistou recentemente, e o que nós apontávamos ali, ainda em 2009, né,
era que o ovo da serpente estava sendo posto ali, porque naquela época você tinha superávit nas contas públicas, mas começou-se a prática da contabilidade criativa. Então você vai abatendo um investimento aqui, abate uma desoneração ali, de repente a meta fiscal já era menor do que os abatimentos. Então você construiu um problema de expansão fiscal que agora vai ser muito penoso e demorado para que a gente consiga resolver. A reforma da Previdência ela estabelece uma trajetória melhor a médio e longo prazo, só que por enquanto o governo convive com um rombo imenso e a meta é um rombo imenso, não é? São 139 bilhões de reais e eu queria acrescentar que saiu hoje o balanço das contas públicas como um todo e elas tiveram um rombo de 5,7 bilhões no primeiro semestre, melhor resultado em 4 anos, sendo que no mês de junho o déficit, sem considerar pagamento de juros, ficou em 12 bilhões 706 milhões. Felipe, quando a gente olha esse rombo aí no semestre de 5,7 bilhões, dá a impressão que a situação está muito tranquila, porque a gente fala nesse rombo imenso como meta, mas o segundo semestre piora, né? Pois é, o que acontece é que a máquina pública, por incrível que pareça, ela ainda é ineficiente até para gastar o dinheiro que ela tem disponível para gastar. Por isso que determinados programas, sobretudo aqueles mais complexos, de investimento, infraestrutura, que é justamente aquilo que a gente precisa mais avançar, o investimento público no Brasil está em 0,3% do PIB, no caso do governo federal, é muito pouco. Então, há uma ineficiência, aí concentra todo o gasto no final do ano. Por isso que a gente vê esse resultado um pouco melhor no primeiro semestre, mas depois, naturalmente, ele piora. É o que os economistas chamam de sazonalidade. Agora, tem uma série de receitas também que são concentradas no primeiro semestre. O acerto anual das pessoas físicas, o imposto de renda, IPVA, IPTU, se a gente pensar nas várias esferas de governo, e tem outros acertos. Sim. Quer dizer, o que podia vir de bom, praticamente já veio. A recuperação que se estava esperando não está acontecendo ainda com vigor, né, que o mercado planejava, a própria IFE, né, o governo em geral. Então há uma certa frustração na atividade. A arrecadação, a tributação, nada mais é do que um pedaço daquilo que a gente produz ou gera de renda. Então se a economia está indo mal, o que a gente produz, o que a gente gera de renda também está indo mal. E aí o governo arrecada menos e fica mais difícil cumprir as metas fixadas na lei. O foco hoje é a reforma da Previdência. Agora, imaginando o que o governo possa fazer para garantir resultados melhores, quais seriam os principais caminhos, Felipe? Eu gostaria de registrar que eu acho que o Congresso está tendo um papel importantíssimo. Tanto o presidente Rodrigo Maia, da Câmara, quanto o presidente Davi Alcolumbre, apoiados por outros parlamentares, estão conseguindo conduzir uma agenda econômica importante. Por exemplo, a reforma tributária, que vem aí depois da reforma da Previdência, ela pode ajudar a simplificar muito a vida das pessoas. Não vamos nos iludir, não vai haver redução de carga tributária, porque enquanto a gente não mexer na despesa, não tem como reduzir a receita, senão o déficit aumenta. Mas simplificando as coisas, reduzindo o que a gente chama de custo de compliance, que é o número de advogados, de contadores, de economistas que as empresas têm que ter só para cumprir com as obrigações junto ao fisco, né? Se a gente conseguir reduzir um pouco isso, já é uma direção importante. Mas do ponto de vista do governo, para tentar acelerar o acerto das finanças, o que é possível fazer? Porque sempre se falou que o orçamento é muito engessado, que o governo não pode cortar despesas, nós tivemos esse governo começando cortando ministérios, se bem que a gente vê no Ministério da Economia inúmeras secretarias que você nem consegue acompanhar exatamente quantas são. O que é possível fazer? Olha, há muita gente boa qualificada na burocracia de Brasília, né? A alta burocracia, mas há também muita ineficiência. Então é preciso de uma reorganização, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nós temos que ter um objetivo claro, que é aquela história, para quem não sabe onde quer chegar, todos os ventos são desfavoráveis. Nós estamos um pouco nisso. Precisa ter uma diretriz, um norte, né? Qual é o estado que a gente quer? Qual o tamanho desse estado? Ele tem que dar conta das ansiedades básicas, né, dos desejos básicos da sociedade, sem gerar desperdício como ele gera hoje. A máquina pública ainda é muito grande, né, Felipe? E isso aumenta aquelas despesas obrigatórias que o governo tem, inclusive os salários, né? Sim. A gente vê hoje, Denise, que o número de funcionários não é tão grande assim quando você compara com outros países. Mas o que se paga em salário médio, né, quando a gente vê uma média do serviço público, é sim muito mais alto. Então, há que se fazer um ajuste nisso. O Brasil ainda é um país relativamente pobre e desigual.
Então não dá para esperar que todas as mudanças, todas as reformas recaiam justamente sobre o andar de baixo, como se costuma dizer. É preciso que haja um equilíbrio. A meu ver, a proposta que o governo enviou para a Previdência, para dar um exemplo, ela foi melhorada nesse sentido pelo Congresso, apesar da retirada dos estados e municípios. Mas os privilégios, então, do funcionalismo não se refere apenas à aposentadoria. Tem a questão da condição de salário, fora benefícios, né? Pois é, você tem, de fato, distorções que poderiam sim ser corrigidas, né? Mas nós não podemos também demonizar essa categoria, porque não é por aí que nós vamos gerar crescimento, desenvolvimento, né? Distribuir mais a renda e a riqueza. Nós precisamos, na minha modesta opinião, urgentemente, Denise, de um programa, de um projeto, né? Como que a gente faz para dobrar a renda per capita em 10, 15 anos? O que precisa para fazer isso? Esse é um objetivo razoável ou não? Então, nós simplesmente estamos tocando o dia a dia, apagando incêndio. Precisa fazer a economia crescer até para gerar mais receita para o governo. Porque é só assim que você vai ter mais emprego. A gente fala tanto nos 14 milhões de desempregados, 13 milhões de desempregados, só que a gente precisa começar a discutir as saídas para isso. Aumentar as exportações, fazer mais acordos comerciais que sejam vantajosos para a nossa indústria, né, que está no seu pior momento da série histórica. Então, tem muita coisa para ser feita. Investimentos, concessões. Sim, eu acho que o setor público pode colaborar muito, inclusive os bancos públicos, o BNDES, aí sim, de maneira correta, né? Atuando para motivar o setor privado a entrar também nesses grandes projetos de infraestrutura, estradas, ferrovias, né? Há projetos nesse sentido tramitando no Congresso. Perfeito. Eu conversei aqui com o Felipe Salto, economista, diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente. Felipe, muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite.